vamos lá. Agradeço novamente aí quem me lembrou aí que tem que gravar, porque volta e meia eu esqueço. Então, vamos lá dividir a tela novamente. Nós estávamos analisando aqui um exemplo de reclamações do restaurante, só para a gente diferenciar o que é efeito primário do que é efeito secundário. Então, começamos aqui pelo ambiente, né? A reclamação das pessoas é sala de jantar fria, sala do restaurante. Por que janelas abertas? Então, o efeito primário é a sensação de frio. O efeito secundário é por que o efeito primário aconteceu, ou seja, por que a sala está fria? Porque as janelas estão abertas. Tá? O treinamento da faxineira inadequado, tapetes sujos, e tanto tapete sujo quanto a treinamento inadequado, que gera um ambiente sujo, por quê? Um efeito secundário, e aí o efeito secundário ele entra com uma linha perpendicular a essa do efeito primário, porque o programa de limpeza está inadequado. O professor Eduardo falando comigo aqui junto aí, tá louco, mas vamos embora. Espera, longa espera para o fechamento da porta, deve ser, da conta, perdão, tá? Computador fora do ar, espera desconfortável para a mesa, assentos na área de espera. Então, aqui é bem interessante porque a gente tem todos os efeitos primários e secundários. Ó, atitude do garçom. Então, aqui ambiente, aqui a espera está no método, a atitude do garçom está na mão de obra. Né? O garçom é rude por quê? Porque ele é apressado. Ele tem muitas mesas, tá? E isso ocasiona um mau atendimento das mesas, né? A atitude do garçom é confusa, porque o garçom não tem experiência e porque aí um efeito terciário, olha aqui, ó, a atitude do garçom é confusa porque ele não tem experiência e porque ele também não tem, e o treinamento dele não foi eficiente, o treinamento está inadequado. Vocês estão vendo aqui, então, ó, efeito primário, atendimento confuso, efeito secundário, porque o garçom é inexperiente, e ele está sem experiência porque também não teve um treinamento adequado. Então, esse aqui é um exemplo que está bem completinho. Tá? Em relação à matéria-prima do restaurante, que é a comida, comida servida fria, no restaurante aqui tudo de bom, né? Garçons, por quê? Garçons incertos sobre quanto a comida deve estar pronta. Tudo bem. Acho que não deveria ser o garçom, mas tudo bem. E porque, no outro efeito, sistema de notificação do garçom inadequado, tá? Que também causa esse efeito. Tá? Então, esse aqui é um exemplo bem interessante que tem efeitos primários e secundários. E qual é que é a relação do 5W2H com isso? O 5W2H ele vem para trabalhar em cada um desses pontos. Então, 5W2H ele viria, por exemplo, para trabalhar forte a questão de treinamento, de procedimentação. Chat. Deixa eu ver aqui, pessoal, que alguém está falando alguma coisa e eu acabei não estou encontrando aqui. Tá? Trabalhando a procedimentação. Stop share. No último exercício era para ser feito assim. Na realidade, sim. Mas tudo bem, bem tranquilo. Acho que eu parti de um pressuposto de você já ter conhecimento disso, tá? Mas estou reforçando aí. Se fizeram 5W2H direto, tranquilo, não tem problema. Mas a ideia é que o 5W2H tu faz para trabalhar essas variáveis. Então, tu vai com o 5W2H procedimentar para que a janela não fique sempre aberta. Tu vai fazer um programa de treinamento com os garçons para resolver todas essas questões relacionadas ao atendimento do garçom. Tu vai fazer um treinamento para melhorar o método de aquecimento da comida. Tu vai fazer um treinamento, uma preparação para deixar a faxineira aqui bem orientada em relação como ela tem que fazer o procedimento de limpeza. Tá? Então, o 5W2H ele atua em cima dessas variáveis colocadas aqui. Essa é a ideia.
Por exemplo, alguns não vão conhecer, mas quando tu faz, tem um método de trabalho que se chama GPT, que é gestão do posto de trabalho, onde tu avalia a eficiência dos equipamentos diariamente, tá? Tu tem uma série de perdas lá, ou seja, o equipamento ele não deu 100% do que ele podia contribuir com a produção em função de uma série de problemas. Cada um desses problemas, tá? Por exemplo, setup elevado e tal, tu pode trazer o problema aqui para a cabeça da espinha de peixe, e aí tu trabalha tudo que é relacionado à mão de obra, a método, a medição, a meio ambiente, a método, medição, meio ambiente, mão de obra. Máquina e material. Aí tu trabalha tudo que está relacionado. O cara demorou para fazer a preparação da máquina e o material inadequado. O cara demorou para fazer a preparação da máquina porque teve que medir lá no outro lado da fábrica. Então, eu uso isso aí nisso. Quando a gente faz análise das perdas, por que perdeu, joga no Ishikawa e do Ishikawa aí sim tu faz o 5W2H para combater cada um dos possíveis efeitos indesejados que estão originando desculpa, e todas as possíveis causas que estão originando aquele efeito indesejado. Tranquilo, pessoal? Deixa eu parar aqui, tá? Eu sei que isso aí, na realidade, é um conteúdo para mais tempo, para fazer exercício, mas se parte do pressuposto dessa matéria já ter passado. Alguns sinalizaram que sim, outros que não, então por isso que eu acabei retomando. Vamos adiante agora. Bom, então hoje a gente vai passar... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Está gravando, beleza. Na realidade, como a gente viu na aula passada, o APQP, que o APQP é uma metodologia para a gente fazer toda a parte de desenvolvimento de um produto sem esquecer nenhuma fase, tá? Uma das ferramentas que se usa no APQP, tá, é o chamado QFD. Tá? Qual é que é o objetivo do QFD? É uma ferramenta também que a gente trabalha na disciplina lá de projeto de produto, mas é uma ferramenta bastante importante porque ela nos traz a visão do cliente e a gente consegue traduzir a visão do cliente em características do produto, tá? Isso que é o importante. Tá? Bueno. Então, o APQP ele tem uma série de etapas, tá? E nós vamos ver como é que ele funciona. Porque um dos principais problemas, às vezes, é a questão da engenharia não conseguir enxergar o que o cliente considera importante. Então, a engenharia faz um produto pela sua cabeça, mas nem sempre é o que o mercado ou o que o cliente espera do produto. E essa ferramenta, ela trabalha justamente nesse sentido, tá? Então, qual é que é as principais características e propostas aí do APQP? Tá? Ambientação. Vamos lá. QFD ajuda as empresas a descobrir necessidades faladas e não faladas, essas são as mais interessantes, traduzir essas necessidades em ações e projetos focados no negócio. Tá? A metodologia QFD pode ser usada para produtos tangíveis ou intangíveis, incluindo bens manufaturados, serviços industriais, software, saúde, governo, iniciativas ambientais e muitas aplicações. Tá?
É um processo estruturado, baseado em matrizes para explorar a solução para problemas complexos, certo? Articular e definir problemas, o que é desejado pelo cliente, determinar a importância relativa da necessidade de cada um desses pontos e pesquisar o espectro de soluções, como as necessidades serão atendidas, certo? Principalmente relativizando e analisando o valor de cada coisa para um cliente, certo? Por exemplo, quando a gente vai comprar um carro, tá? Logicamente, tu desenvolve um produto como um carro para alguns públicos, certo? Mas o cara que quer um carro esportivo, o que o carro esportivo tem que ter? Vamos lá. Pode escrever ou podem falar. Eu vou só parar de... Ele tem que ter potência, tem que ter o que mais? Assim como ele acelera rápido, tem que frear rápido, estética, ele tem que ter um bom freio, ele tem que ter estabilidade. Na questão da estética, ele tem que ter um visual agressivo, ele tem que ter força, que a gente pode traduzir também por torque, que é ali quando tu acelera, ele gruda, aerodinâmica. Então, tudo isso são sensações, tá? São sensações que o cliente gostaria de ter itens de segurança perfeito, airbag, cara, se o cara sofrer um acidente de alta velocidade, ele tem que estar bem seguro, né? Como a gente vê hoje em dia uma Fórmula 1, um carro de corrida, os caras têm ali, às vezes, em acidentes em alta velocidade e saem sem praticamente nenhum problema assim mais sério. Então, tudo isso são percepções, tá? Que como cliente, tu coloca lá o que tu quer de um carro. Ora, a engenharia que está por trás disso, bom, a gente não sabe e nem precisa saber. Só que o cara que vai desenvolver isso, ele tem que saber. Então, o motor, tem que ser um motor V8 biturbo, tem que ter uns freio pinça com 450 da Brembo, tem que ter um chassi, não sei o que lá, com articulado para absorver vibrações. Tem que ser um sistema de amortecedor invertido, MacPherson, não sei o quê. Então, tudo essas questões de detalhes técnicos de projeto, o cliente não tem obrigação de saber. O cliente ele quer só o resultado, e o resultado de uma forma bem simples. Então, a ideia principal, agora eu vou compartilhar de novo com vocês a tela, a ideia principal do QFD é poder traduzir, tá, todas essas necessidades ou todas essas demandas do cliente em características técnicas, tá? Por isso que eu sugiro para vocês, quando forem fazer o exercício do QFD, eu até postei mais agora próximo da aula uma planilha de Excel para dar um apoio para vocês, mas não precisa necessariamente usar essa planilha, se vocês quiserem fazer uma e fiquem bem à vontade, é só para servir de modelo. Tá? No momento que vocês forem fazer o exercício QFD, sugiro vocês escolherem alguma coisa bem simples. Por quê? Porque tu tem que ter conhecimento técnico. Tá? O QFD é uma ferramenta da qualidade utilizada para melhorar o projeto do produto a partir da visão do cliente. Agora, aonde tu vai ter que trabalhar são em aspectos técnicos. Então, peguei o exemplo do carro. Para o carro ser potente, que tecnologia o cara vai usar de motor? Vai ser em linha, vai ser em V, vai ser outro tipo de motor, como é que é o tipo de válvula, como é que vai ser o sistema de emissão. Então, tudo isso são aspectos técnicos que a pessoa que vai fazer o projeto tem que ter conhecimento. Então, a sugestão de fazer alguma coisa simples, que vocês tenham conhecimento da engenharia disso aí. Tem alguma coisa aqui no chat? Tá. Beleza. Eu acho que de repente caiu aqui o áudio. Tá, vão me falando aqui, qualquer coisa eu vou... Tá? Se tiver... O áudio está legal? Tá bom? Tranquilo?
Tá. Vocês entenderam essa questão? Tudo certo, pessoal? Tá, joia. Obrigado, Thalita. Bueno. Então, o QFD? Análise das decisões com QFD. QFD é um processo estruturado, baseado em matrizes, para explorar a solução de problemas mais complexos. Tá? Então, ele ajuda a definir o que é desejado, ele relativiza a importância, ou seja, num carro esportivo é mais importante o motor ou mais importante a estética? Ele vai te dar um norte para priorizar o que é que tu vai trabalhar. Tá? Ele pesquisa o espectro de soluções, como as necessidades serão feitas, e ele avalia o valor e a importância das soluções, certo? Então, o que é o QFD pelo lado do mercado, ou seja, pelo lado do cliente? Tá? Ele funciona principalmente para entender o que é a psicologia do consumo. Ou seja, o que o cliente está definindo como alguma coisa importante. É um processo focado na satisfação do cliente, tá? Então, ele trabalha principalmente a questão dos requisitos do cliente. E, por fim, ele entende como e por que os nossos clientes ou usuários finais se interessam, escolhem, compram e se satisfazem. Isso é importante pelo seguinte: o que acontece? Geralmente existe uma lacuna entre engenharia de produto e comercial. Tá? A engenharia não está próxima do cliente e o comercial não está dentro da engenharia. Então, aqui não cabe a julgar questão de comportamento, enfim, mas acontece muito nas empresas de o comercial vender alguma coisa, a engenharia ter dificuldade de fazer, e a engenharia desenvolver algumas coisas que daqui a pouco o mercado não tem uma boa aceitação. Então, o QFD, ele é uma ferramenta que trabalha no sentido market-in, ou seja, do mercado para dentro da empresa, onde o cliente coloca o que é importante para ele e tudo isso se traduz em características técnicas. Por isso que a gente fala na questão da psicologia do consumo, ele ajuda a entender como desenvolver um produto para agradar os anseios dos clientes naquilo que ele se propõe a fazer, certo? Então, é um processo focado na satisfação do cliente e entende o porquê nossos clientes se interessam, certo? Pelo lado da engenharia, tá? O que ele faz? Ele analisa como nós entendemos as necessidades dos clientes, ele decide pelas características do produto, ele determina que nível de desempenho vai oferecer e ele liga de forma inteligente resultados, as necessidades dos clientes com design, engenharia, manufatura e serviço. Né? Ligar o design for Six Sigma, né? Six Sigma nós vamos aprender mais na segunda etapa aí da disciplina. Nós vamos entrar daí na questão do Seis Sigma. Tá? Com análise da voz do cliente e o processo de desenvolvimento do produto. Tá? Então, na realidade, o QFD é a abreviatura de Quality Function Deployment, ou seja, desdobramento da função da qualidade. Onde a gente tem ali a voz do cliente, né, como uma das principais inputs. Tá? Então, para eu contar um pouquinho da história do QFD, para depois nós entrar propriamente como ele funciona. Então, o QFD ele foi criado pelo Yoji Akao e o Shigeru Mizuno. Tá? Grave esses nomes aí, vou perguntar na prova. Estou brincando. E ele surgiu em meados aí entre 1965 e 1967. E a primeira utilização parcial dele, né, foi no porto da Mitsubishi em Kobe, no Japão. Tá? E aí entrou forte desde a década de 1990, mundialmente utilizado pela indústria automotiva, como a grande maioria
de todas as metodologias e técnicas que quem puxa muito é a indústria automotiva. Tá? Amplamente utilizado pela indústria japonesa de bens eletrônicos de consumo. Então, indústria, toda, na realidade, assim, ó, toda indústria ou fábrica que fornece diretamente para cliente em produtos de alto volume, como veículo, eletrodoméstico, eletroeletrônico, eles são mais pioneiros na aplicação desse tipo de metodologia, porque, enfim, eles estão mais expostos, né, pelo volume de produtos que eles fornecem para clientes, eles estão mais expostos a reclamações, enfim. Né. Crescente reconhecimento da sua eficácia como mecanismo para planejamento estratégico e melhoria de processos. Tá? Então, algumas das empresas pioneiras aí que utilizaram e utilizam até hoje o QFD são a 3M, que é a AT&T. Na realidade, a 3M, se a gente for analisar, qual é que é o produto da 3M? Alguém se arrisca a dizer aí? Aqui, ó, chat. EPIs é um deles, né? Mas tem mais coisa. Você sabe o que a 3M faz? Alguém se arrisca? Fita, também faz fita. O que mais que ela faz? É isso aí, Giovanni. Lixa, necessidade do cliente, colas. A 3M, ela fabrica tudo aquilo aonde os outros não fazem, ao equipamento de aferição, tudo aquilo que aonde existe uma brecha no mercado para um produto com uma qualidade melhor. Inclusive, até se eu não sabia, a 3M faz até aquela resina odontológica. Sabe que uma vez quando fazia a obturação, era feito usava um magma, que era tipo um metal assim. Hoje é tudo branquinho assim, não sabe se o cara já teve uma cárie na vida ou não. Então a 3M faz até isso, ela faz tudo aquilo o que as outras empresas estão com dificuldade de fazer com qualidade, ou existe uma brecha no mercado. Ela trabalha com inovação, né? Então, outros clientes, AT&T, que é comunicação, é muito forte nos Estados Unidos e Europa. Boeing, aviões. Chrysler, que foi uma das gigantes, sempre junto com a Ford e com a GM, pioneiras na aplicação de metodologias inovadoras para a parte de qualidade e produção. Né? HP, IBM, Kodak, Mercedes, Motorola, NASA, Honda, Toyota, Xerox, Volvo, enfim. Então tem uma série aí de empresas grandes que utilizam e muito mais do que está aqui. Tá? Bueno, tá? Então alguns cases aqui, alguns exemplos, tá? A Toyota utilizou o QFD para reduzir o custo de produção das carrocerias. Certo? Em 1974, eles produziam 430 mil carrocerias ano, tá? A um custo de $71 a unidade. Ou seja, fazendo um cálculo aqui, deixa eu ver se está certo isso aí, 430 mil, 2, 3, vezes 71, 30 milhões 530 mil dólares era o custo, ou 1,5 vezes o resultado anual da empresa. A empresa sobrava 20 milhões e alguma coisa. Usou o QFD no planejamento do processo e da produção, e o QFD reduziu os custos de introdução na produção em 61% em janeiro de 97 até abril de 1984. Obviamente, aplicando várias vezes a metodologia, né? O tempo de desenvolvimento do produto foi reduzido em 33% com melhoria na qualidade, tá?
Então, é importante a gente dominar essas metodologias e ferramentas, porque isso, se aplicado adequadamente, pode trazer excelentes resultados. Então, o QFD é uma ferramenta para a tomada de decisões, usado para resolver problemas complexos através de um processo estruturado. Desdobramento é fazendo acontecer em toda a organização e da função qualidade, com aquelas necessidades ou expectativas que serão satisfeitas e necessidades ou expectativas dos usuários ou clientes. Então, alguns benefícios do QFD. Qualidade. Porque qualidade é muito a percepção do que o cliente tem do teu produto. Então, qualidade, às vezes, tu não te incomodar. Qualidade é tu comprar aquilo que tu pensa que tu está comprando e não se incomodar. Hoje em dia, eu vejo muito por esse sentido que é qualidade, né? Organiza e nivela requisitos, otimiza o planejamento de produtos e processos. Né? O custo. Estabelece uma sequência para a interação dos requisitos, reduz a quantidade de mudanças de engenharia. Isso aqui é importante, porque essa mudança de engenharia, como a gente viu na aula passada no APQP, quanto antes tu perceber que existe uma mudança a ser feita no produto, menor será o impacto financeiro. Quando a gente fala impacto financeiro, não só o impacto financeiro em termos de estoque de peças, em termos de movimentos na fábrica, mas também em termos de preservar o produto, ou seja, não queimar o produto no mercado. Comunicação, enfatiza a voz do cliente, fornece terminologia e banco de dados comuns. Né? Promove a compreensão de requisitos multidisciplinares. Tá? E importante também, tá? Porque aqui é um ponto fundamental. Quando tu vai desenvolver um produto, tu tem que saber exatamente o que o cliente está esperando, ou de uma forma explícita, latente, como ele fala, ou não latente. Né? E aí, o input do QFD, acabei não falando, é o quê? Pesquisa de mercado. Geralmente, a partir de pesquisa de mercado, tu desenvolve o QFD. Tá? E para fazer essas pesquisas de mercado, aí existem empresas também que fazem isso de uma forma mais estruturada. Documentação. Daqui a pouco vai cair de novo, mas entramos de novo, não tem problema. Fornece avaliações contínuas e amplas, produz documentos detalhados e vivos, certo? Quando a gente fala de documentos vivos, o que a gente quer dizer? São documentos dinâmicos, tá? O QFD não é uma ferramenta que tu aplica e fica lá. Tu vai toda hora refazendo ele para ver se alguma, mesmo depois que o produto foi implementado, se ficou alguma lacuna em termos de expectativa que o mercado tinha com o produto que não foi atendido. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, vocês ou levantam o braço, que como eu estou dividindo a tela, eu não consigo enxergar todo mundo. Ou vocês escrevem no chat, que eu deixei aqui do lado também aberto. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, chamem aí no chat, fiquem bem à vontade. Certo? E a maioria também não enxergo só o nome aqui. Bueno, então falando de benefícios, é uma integração com toda a cadeia logística, né? E onde é que ele se localiza, o processo do QFD? Tu entra com uma pesquisa de mercado para tu identificar as necessidades dos clientes. Tá? Tu aplica o QFD com o principal foco, priorizar quais são as características do produto que o cliente considera mais importante. Tá? Numa caneta, vamos pensar numa caneta, o que é importante? É a forma de pegar, é o design ou ela não falhar?
É lógico que depende do público-alvo, mas para mim, no caso, é não falhar, principalmente quando tu mais precisa. Então, se for pensar, por exemplo, na caneta Bic, para um público de clientes aonde que é um preço bom e a caneta não falhar, é um baita produto. Por isso que ela é campeã de vendas aí na onde ela se propõe. Com o mesmo produto, tu pode ter, por exemplo, uma caneta Montblanc. A caneta Montblanc é uma marca conhecida, se não me falha a memória, francesa. Então, uma Bic, aonde uma Bic custa, eu não faço ideia aí, mas vamos chutar aí uns R$ 2, R$ 3. Uma Montblanc custa $500. Hoje em dia seria aproximadamente R$ 2.500 ou mais, tá? Mas se as duas são canetas, qual é a diferença? A diferença está no que ela se propõe. A Bic, tu tem uma caneta funcional, ela tem que funcionar e pronto. Já a Montblanc, ela é uma caneta onde o cara... R$ 1? Obrigado. R$ 1 custa a Bic. Pô, R$ 1 contra 2.500, né? Ou seja, com uma Montblanc, eu posso comprar 2.500 Bic. Mas a Montblanc é o seguinte, o cara que tira uma Montblanc do seu bolso para assinar alguma coisa, ele não está tirando uma caneta, ele está tirando um elemento de design, ele está tirando status, ele está tirando grife, ele está sinalizando para as pessoas que estão com ele que, enfim, ele é um cara rico e poderoso, esse tipo de coisa, tá E aí, entendendo? professor? Ali. Eu pesquisei aqui a caneta Montblanc. Hum. Eles nem chamam de caneta, eles chamam de instrumento de escrita, né? Já muda no nome, já. Tu vê. E quanto é que tá? Tem o preço aí? 1950, Mas tá barato, cara. Eu pensei que na fosse Vivara. na Vivara. Tá barato, hein? Aproveita para comprar, vai aumentar. Mandava em duas. Pô, né? Vai que uma farinha, outra. É, O problema é o cara querer assinar e depois ainda tem que puxar uma bique porque ela falhou. Ela é com nanquim, né? Ela é uma espécie de caneta assim, mais... Enfim, os caras conseguiram construir uma marca em cima dela, né? Então, essa é a proposta. Então, para dois tipos para um mesmo produto, vamos dizer assim, tu tem dois públicos e tu tem duas propostas diferentes. E essa é a ideia do QFD. Obviamente, se tu for fazer uma caneta para competir com a Montblanc, bom, com certeza tu não vai se basear no público que compra a Bic, né? Beleza. Então, a ideia do QFD é partir de um input de mercado, tá? Projetos de experimentos faz melhorias e depois tu faz a parte de padronização e aí o controle estatístico de processo, que é o que nós vamos analisar, nós vamos repassar um pouco disso mais para frente. Exatamente. Até o mesmo produto pode variar bastante conforme o público visado. Certo? Então, agora vamos começar a entrar um pouquinho mais como o QFD funciona. Depois eu tenho um vídeo para vocês e tem um exercício, tá? Mas daí eu vou passar bem aí para vocês como funciona a lógica do QFD para depois vocês fazerem o exercício. A ideia do exercício era fazer em grupo, né? Aí depois, no final da aula, vamos conversar para ver como é que a gente vai fazer. Eu não sei se vocês estão fazendo exercício em grupos aí nas outras disciplinas, estão conseguindo se organizar. Bueno. Tá aí as canetas, ó. Essa aqui são as Montblanc. Olha aqui, ó. Olha que barbada. Deixa eu passar aqui. Vocês estão enxergando também? Olha só. Mas tá muito barato. Pô, tem caneta aqui de R$ 1.000 e poucos. Tu pensa eu que perco uma caneta por semana? Aí não ia dar certo, né? Bueno, voltamos aqui. Então, o primeiro parte para o desenvolvimento do QFD é as necessidades do cliente. E isso aí vem principalmente geralmente vem através de uma pesquisa de mercado. Tá? O segundo passo é a especificação do projeto conforme as necessidades dos clientes.
Depois tu vai para as partes, ou seja, como é que tu vai construir o produto para atender as especificações de projeto, que por sua vez atende às necessidades dos clientes. E por último, nessa ordem, tu vai fazer uma análise das operações, o que é necessário ter em termos de tecnologia de manufatura ou de serviços para atender essas necessidades. Tá? Bueno, os resultados do QFD. O primeiro deles, uma lista com a priorização das necessidades dos clientes, ou seja, o que é que eu vou ter que trabalhar primeiro, tá, para o meu público-alvo, e depois a sequência conforme a prioridade. Em segundo, uma lista com a priorização do que pode ser feito para atender as necessidades dos clientes. Terceiro, um conjunto de definições dos requisitos das soluções que é comum a todos, né? Depois, uma base para identificar e selecionar conceitos e interação com os clientes. Tudo isso tem que levar a um produto melhor. Tá? Andiamo. Bom, então, ela é chamada Casa da Qualidade. Como é que vai funcionar? Aqui vai ser uma explicação dos campos e depois eu vou mostrar para vocês um vídeo, vou achar aqui e vou passar para vocês com um exemplo prático, tá? É um vídeo rápido, não tem uns 15 minutos, quando muito. Então, o campo número... começamos aqui, ó, tá? O campo número 1. O número 1 é o que o cliente quer, tá? Quando eu falei ali no carro esportivo, aí tu coloca aqui o que o cliente quer: velocidade, design, segurança na frenagem, estabilidade. Tá? Então, tudo isso aqui tu coloca, como se fosse uma planilha no Excel, vai colocando nessa parte aqui. Tá? Depois, tá? Tu vai colocar no 2 como que é a percepção da empresa que está fazendo o QFD em relação aos concorrentes nesses aspectos. Então, vamos pegar assim, o cara está desenvolvendo uma Ferrari lá. Tá? Então, a Ferrari lá é importante velocidade. Quais são os principais concorrentes da Ferrari? Vou chutar Lamborghini, modelo tal, e Nissan GT-R. Tá? Então, em termos de velocidade, se for ver, tu pega, por exemplo, assim, a Nissan, né? Ou vamos pegar a aceleração. O Nissan GT-R é mais rápido que a Ferrari 458.